Olá, bom dia. Nosso devocional de hoje, 1 Reis, em conclusão ao livro Josafá e Acabe. Observamos então a aliança feita, é, por Josafá a Acabe, rei da Síria. E essa aliança, ela se antecipa a uma guerra para conquistar um território. E diante disso, para a conclusão do livro então de 1 Reis, nos versos 7 e 8 nos diz: Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós. Mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Ilá. Diante disso, nós observamos que após 3 anos de paz, o rei Acabe, então, ele, no caso o rei da Síria, se dá conta que Ramote Gileade ainda não havia sido conquistada. Era um território que era necessário ali se apossar. Mas diante disso, teria que haver uma guerra. Então, ele chama Josafá para que se alie a ele a essa guerra. Porém, antes de consultar ao Senhor a respeito da guerra, Josafá aceita, sem antes pedir uma direção do Senhor. O rei então consulta 400 profetas, no caso aqui, Acabe, os 400 profetas de Baal, a respeito da guerra. Porém, ele fica incomodado e pede que seja consultado Micaías, o profeta do Deus vivo. Contudo, a profecia não era favorável ao rei. Observa-se que todos os outros ele havia declarado vitória. Profecias que agradavam, que lhe favoreciam, mas que na verdade era mentira disfarçada, de modo que a seguir é declarado o espírito da mentira. A verdade aprisiona Micaías, que fica preso, mas diante disso ele não teme. Ele diz que poderia ser preso, mas que a palavra iria se cumprir no campo de batalha. E diante disso, mas a verdade o justificou, pois assim como falou, aconteceu. Pois melhor é um homem posicionado do que 400 que se entregam ao favorecimento do rei. Diante da batalha, Acabe sabia que a profecia era verdadeira, se disfarça e pede para que Josafá vá com vestes reais. E aqui chegamos então ao ponto que nem toda aliança ela traz vida. Muitas das vezes ela nos coloca no caminho de morte e tenta nos tirar, Porém, Deus, por sua infinita misericórdia, ele não se aflige por nossas guerras, mas nos aperfeiçoa dentro de cada uma delas, para que possamos entender que Ele sempre esteve e está no controle de todas as coisas. Mediante isso, nós observamos então que, assim como Micaías havia profetizado, aconteceu, de modo que os profetas, os 400 que havia dito a respeito da vitória do rei, foram envergonhados. Posteriormente, Josafá então passa a reinar em Judá. E diante disso nós aprendemos uma lição. Ainda que doa, a verdade tem que ser dita. Porque não é sobre favorecer, mas é sobre crescer diante da verdade. Porque ainda é a verdade que gera vida, nos conduz a um caminho que leva à vida eterna. E essa verdade aqui aplicada a Cristo em nossas vidas. É o Espírito que confronta com a nossa carne. Muitas das vezes nós queremos, como homens, no sentido geral, queremos agradar, ser agradáveis, favoráveis às outras pessoas. Mas diante da palavra nós observamos que para todo crescimento tem um confronto, seja na nossa natureza, no nosso caráter. Mas a palavra em si, ela nos confronta porque ela é verdade para nós. E ainda que muitas das vezes nós queremos agir pelas nossas próprias razões e emoções, a verdade da palavra do Senhor confronta o nosso eu, nos levando então a Cristo, confrontando a nossa natureza nele, no qual o Espírito, ele testifica em nós. E de modo que o salmista, no Salmo 119, no verso 96, ele diz assim: percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Então, diante de todas as coisas que Deus concede ao homem, ele também estabelece os limites para que possamos reconhecer a nossa dependência nele. Que ainda que possamos muitas coisas sobre a face da terra, nossas forças e nosso governo humano é limitado. Mas o governo de Deus é soberano e permanece para todo sempre. Que possamos refletir e descansar na dependência e buscar, ao contrário de Josafá, buscar no Senhor a direção para enfrentarmos nossas guerras e assim alcançarmos vitória, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Que Deus te abençoe.